Henry é um assassino famoso que gosta de solidão em sua cabana à beira do lago. Um dia, Melody, a sobrevivente de um trágico acidente, interrompe sua rotina tranquila e Henry precisa decidir se quer arriscar sua própria vida por ela. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Cold Blood de 2019 e vamos para mais um resumo top! O filme inicia com Melody, uma mulher pilotando uma moto de neve por uma floresta gélida. Durante o trajeto, ela perde o controle, sofre uma queda e acaba com um galho cravado em sua coxa. Determinada a encontrar ajuda, Melody avista uma casa ao longe e decide ir até lá. A casa pertence a Henry, um homem reservado e metódico, que avalia cuidadosamente a situação antes de decidir ajudar. Ele a acolhe e a leva para dentro, oferecendo um lugar para descansar. Mais tarde, Henry é mostrado afiando diversas ferramentas, como facas e tesouras, revelando sua intenção de remover os pedaços de madeira ainda presos na perna de Melody. A narrativa nos leva para alguns meses atrás, revelando um momento da vida de Henry. Vemos o homem meticulosamente raspando sua barba, um ato que contrasta com a verdadeira natureza de sua rotina. Não é apenas um indivíduo comum, Henry é na verdade um assassino de aluguel, responsável por eliminar 99 alvos com precisão impecável ao longo de sua carreira. Seu próximo contrato o leva a Kessler, um poderoso empresário, dono de diversas empresas. Paciente e calculista, Henry observa cada movimento de Kessler, aguardando a oportunidade perfeita para concluir sua missão. Esse momento finalmente chega quando Kessler entra em uma sala de sauna. Usando o vapor denso como camuflagem, Henry age rapidamente, matando Kessler sem deixar rastros. Com a tarefa cumprida, Henry abandona a sauna com a mesma tranquilidade com quem chegou. Ele se dirige ao vestiário, onde fica claro que aquele não foi apenas mais um trabalho. Ele está ali para coletar a recompensa pelo serviço letal que realizou. No dia seguinte, uma fila de carros segue em direção ao cemitério local para o enterro de Kessler. Os dois detetives, Kappa e seu parceiro mais experiente, Davis, foram designados para investigar sua morte. Durante a investigação, eles discutem sobre a habilidade de quem cometeu o assassinato, já que a cena do crime não deixou pistas, exceto pelo relógio de pulso de Kessler. Eles descobrem que as balas usadas no crime eram especiais, feitas de polímero, e se desintegram logo após serem disparadas, tornando ainda mais difícil rastrear o assassino. Mais tarde, os detetives entram em contato com Brigger, um associado de confiança de Kessler. Kappa questiona se Kessler tem inimigos ou concorrentes que pudessem querer vê-lo morto. Brigger explica que, como um empresário bem-sucedido com várias grandes empresas, Kessler tinha muitos rivais com possíveis motivos para assassiná-lo. Ele também revela que Kessler tinha um filho chamado Charlie, seu único herdeiro. Caso algo acontecesse a Charlie, todas as empresas de Kessler seriam leiloadas separadamente, o que seria exatamente o que seus concorrentes desejavam. Ao ouvir a revelação sobre Charlie, Kappa perguntou imediatamente onde ele estava. Brigger explicou que, preocupado com a segurança do jovem, havia escondido Charlie em um local seguro, temendo que ele pudesse ser o próximo alvo. Com essa informação crucial, Kappa deu permissão para que Brigger deixasse o local. A narrativa então se volta para Melody, que estava em um apartamento, silenciosamente organizando suas coisas. É revelado que ela estava sob vigilância de um guarda-costas chamado Malcolm, designado para protegê-la. Nas primeiras horas da manhã, Malcolm, com a sensação de que algo está errado, entrou no quarto de Melody, apenas para descobrir que ela havia desaparecido, fugindo do apartamento sem deixar vestígios. Algumas horas depois, Melody chegou ao ponto de táxi e informou ao motorista seu destino. Ela seguiu até o local de um aluguel de motos de neve, onde explicou que queria seguir em direção ao Pacífico e alugar um veículo para a jornada. O proprietário, inicialmente hesitante devido à longa distância da viagem, cedeu quando Melody ofereceu uma grande quantia em dinheiro suficiente para cobrir o aluguel. Após uma longa jornada, Melody fez uma parada para reabastecer. Durante esse intervalo, um jovem se aproximou e lhe ofereceu um lugar para ficar, já que não haveria mais acomodações no trecho seguinte de sua viagem. No entanto, Melody não respondeu e depois de reabastecer, seguiu seu caminho sem aceitar a oferta. No dia seguinte, a cena se desloca para uma casa isolada no coração da floresta do Pacífico, pertencente a Henry. Ele estava ocupado montando suas armas quando, de repente, foi surpreendido pela chegada de Melody. A cena se repete, a mesma que vimos no início do filme. Gritos ecoam pela floresta e Henry corre em direção a Melody, rapidamente percebendo um ferimento em sua coxa. Com cuidado, ele remove o galho que estava preso à sua perna, enquanto Melody, tomada pela dor intensa, tenta suportar a situação. Enquanto isso, os detetives Kappa e Davis estavam aprofundando a investigação sobre as balas de polímero, projetadas para se desintegrar após serem disparadas e não deixar vestígios. Kappa cogitou que o assassino de Kessler provavelmente era um ex-militar
militar ou um assassino profissional. Determinada a seguir a pista, Kappa instruiu um membro da equipe a rastrear o número de telefone de Bridger, o associado de confiança de Kessler, e investigar qualquer pessoa que tivesse ligação com ele. Davis recebeu a notícia de que seria transferido, a pedido de seus superiores, e não poderia continuar a investigar o assassinato de Kessler. Embora relutante, Kappa o apoiou, desejando-lhe o melhor em sua nova função, apesar de não concordar com a decisão. De volta à casa de Henry, Melody ficou surpresa ao vê-lo trazer um cervo para dentro. Ele explicou que precisava protegê-lo dos lobos que rondavam a área, mantendo-o seguro até que a ameaça passasse. Melody, grata pela ajuda de Henry e pelo cuidado com seus ferimentos, sentiu-se desconfortável com a situação e ficou curiosa sobre o que havia levado a viver naquela região isolada. Ela compartilhou com ele que havia decidido embarcar em uma aventura depois de passar tempo demais presa em seu apartamento. Henry pediu a Melody que começasse a praticar andar, explicando que desejava uma vida tranquila e sem interrupções, incluindo sua presença. Ele acreditava que a melhor forma de alcançar essa paz era que ela se recuperasse e se tornar independente sem depender dele. Na manhã seguinte, Henry foi até o local onde Melody havia caído no dia anterior. Ao examinar a área, ele ficou intrigado por não encontrar nenhum obstáculo visível que pudesse ter causado sua queda, o que o fez questionar o que realmente havia ocorrido. Logo, ele foi surpreendido pela presença de lobos, atraídos pelo cheiro de sangue de Melody. Sem hesitar, Henry pegou sua arma e, com um tiro rápido, assustou os lobos, fazendo-os recuar para a floresta. Enquanto isso, dentro da casa, Melody, ainda tentando se recuperar, tentou alcançar algo para beber, mas acabou caindo novamente devido ao ferimento não cicatrizado. Logo depois, Henry voltou e encontrou Melody em agonia, descobrindo que ainda havia uma farpa de madeira alojada em seu estômago. Com cautela, ele decidiu removê-la, oferecendo-lhe água e um pedaço de algodão para que ela pudesse morder e suportar a dor. Enquanto isso, Kappa, após uma análise cuidadosa, ele notou uma ligação rápida de apenas 5 segundos com alguém chamado Malcolm. Isso despertou as suspeitas de Kappa e aumentou sua curiosidade sobre a identidade de Malcolm. Enquanto isso, Malcolm chegou a um ponto de aluguel de motos de neve, determinado a encontrar Melody. Mostrou uma foto dela ao proprietário, que inicialmente hesitou, mas após receber uma quantia em dinheiro, revelou que ela havia seguido em direção ao Pacífico. No entanto, o GPS da moto de neve de Melody estava desativado. Malcolm, frustrado, alugou um veículo e partiu em busca dela. Enquanto isso, Melody, que estava se recuperando aos poucos, começou a se interessar pela vida isolada de Henry na floresta. Curiosa, perguntou por que ele havia escolhido viver daquela forma. Henry respondeu que estava cansado da agitação da vida na cidade e preferia a paz e a serenidade que a floresta proporcionava. Durante a conversa, Melody se abriu mais sobre si mesma, tentando estabelecer uma conexão mais profunda com ele. Enquanto isso, o detetive Kappa visitou a ex-esposa de Kessler em um hospital, em busca de informações sobre ele e suas conexões. No entanto, devido à demência da mulher, que estava separada de Kessler há 1 ano, ela não pôde fornecer muitos detalhes. Antes de sair, Kappa entregou o relógio de pulso de Kessler, pensando que poderia ser passado para o filho deles, Charlie. No entanto, a esposa o corrigiu, revelando que Charlie, na verdade, era uma menina. A revelação pegou Kappa de surpresa, já que ele havia assumido anteriormente que Charlie era um menino. Naquela noite, Malcolm se vê preso em uma tempestade de neve e encontra abrigo na última pousada antes do Pacífico. Henry cuida da mão-torcida de Melody, que se machucou durante uma queda no dia anterior. Curiosa sobre a habilidade de Henry em tratar ferimentos, Melody questiona como ele adquiriu tal destreza. Henry responde que viver isolado na floresta o ensinou a ser autossuficiente e a lidar com diversas situações. No dia seguinte, enquanto Henry está fora, Melody monta uma pistola, revelando suas intenções de vingança. Ela se preparou treinando artes marciais e tiro a alvo, com o objetivo de eliminar Henry. Quando o encontra pescando em um rio, ela o confronta e dispara na cabeça dele sem hesitar. No entanto, tudo não passa de uma armadilha, pois Henry já antecipou suas ações. Logo após, Henry interroga Melody, determinada a descobrir quem ela é e o motivo de sua tentativa de matá-lo. Inicialmente, Melody permanece em silêncio, mas, incapaz de suportar a pressão, acaba confessando que é filha biológica de Kessler e está em busca de vingança contra Henry. A revelação surpreende Henry, que acreditava que o filho de Kessler era um menino chamado Charlie. No entanto, a verdade é que Charlie é na realidade Melody. Por trás de toda essa trama está Bridger, o confiável aliado de Kessler, que instruiu Melody a seguir esse plano. Eventualmente, movido por compaixão, Henry decide libertar Melody. Algumas horas depois, durante uma tempestade de neve, Melody sai secretamente para ativar um transmissor GPS escondido sob a moto de neve. Contudo, Henry já havia desativado o dispositivo, forçando-o a voltar para dentro da casa.
Henry revela que foi contratado não apenas para eliminar o filho de Kessler, mas também acreditava que a criança fosse um menino. Segundo seu cliente, tanto Kessler quanto a criança eram especialistas em fraudes, o que levou Henry a aceitar o contrato. Intrigada com essa informação, Melody pergunta quem o contratou para essa missão. Ele responde que foi Brigger e que ainda tem o número de telefone dele. Melody então compartilha que seu pai, Kessler, sempre desejou ter um filho homem, razão pela qual sua família frequentemente a chamava de Charlie. Enquanto isso, o detetive Kappa entra em contato com Brigger, mas suas ligações não são atendidas. Ele começa a suspeitar que Brigger seja o verdadeiro mentor por trás de toda a trama, com planos de tomar a fortuna de Kessler. Na manhã seguinte, Malcolm ainda está preso na pousada devido à tempestade de neve. Ele recebe uma mensagem com um mapa de um número desconhecido. Ao abri-la, percebe que o detetive Kappa tentando invadir seu telefone. Kappa consegue localizar Malcolm e rapidamente, que está nas proximidades, pedindo ajuda para localizá-lo. Mais tarde à noite, a casa de Henry está em desordem devido à tempestade. O silêncio é de repente quebrado por tiros disparados por Malcolm, que não veio para resgatar Melody, mas para eliminá-la, junto com Henry, sob as ordens de Brigger. Contudo, o alívio de Malcolm é enfermo, pois Henry o persegue e ao final do confronto o mata com uma faca. Na manhã seguinte, os detetives Kappa e Davis chegam a encontrar a moto de neve de Melody na beira da estrada. Enquanto isso, Melody, ao ver Henry com uma faca, se assusta, acreditando que ele pretende machucá-la. Na verdade, Henry está apenas afastando um lobo. Aproveitando uma oportunidade, Melody ataca Henry e foge rapidamente. Henry, irritado, dispara um tiro de advertência, que chama a atenção dos detetives Kappa e Davis. Pouco depois, Henry alcança Melody, mas em vez de feri-la, ele tenta protegê-la do lobo. Infelizmente, os detetives confundem a situação e, acreditando que Henry seja uma ameaça para Melody, disparam contra ele, o matando na hora. Com a chegada da polícia, Melody entra na casa em busca de algo. Ela parece triste, refletindo sobre a bondade que Henry lhe mostrou. Depois de algum tempo, ela sai e entrega à polícia o número de telefone de Brigger, que havia obtido com Henry. No final, Melody se torna a única herdeira da vasta fortuna de seu pai, Kessler. A moral da história nos ensina que a vingança pode ser doce, mas no final, sempre tem um toque amargo. A vida é cheia de reviravoltas, e quem planeja uma armadilha pode acabar caindo nela. Moral da história: cuidado com os lobos, especialmente os que se disfarçam de heróis. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.